Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e hoje eu vou fazer alguns replantes aqui, quero compartilhar com vocês. Comprei algumas plantinhas que já há algum tempo eu queria comprar. Comprei essa muda de quaresmeira, é uma quaresmeira roxa, né? Comprei como sendo roxa, né? Tem que esperar florescer pra gente ter aí a certeza. Ela foi R$7 essa muda. Comprei também uma que eu queria há muito tempo, que é o calistemo, a popular escova de garrafa. Essa muda aqui foi R$10. Tá uma muda bem bonita, mas vocês podem ver tanto de raiz, né? Ela tava mamando, então ela sentiu um pouquinho, né? Ter retirado, né? Porque ela já tava ali com as raízes pegas no chão, então ela murchou um pouquinho, mas logo se recupera. Pelo menos é o que a gente espera, né? Comprei também essa pata de vaca, né? Ela é rosa, né? Comprei como sendo rosa, né? Espero que seja. Foi R$8, se não me engano, acho que foi R$8. E comprei também 3 mudinhas aqui, ó, de alecrim. Vou fazer um arranjinho na bacia com alecrim. Foi R$3 cada mudinha. É bem baratinha essas mudas aqui, né? Então, ficou uma comprinha aí, bem baratinha. E eu vou plantar elas em vaso. Vou plantar também essa muda de buganvília, né? Que é uma muda que eu fiz por estaquia da minha buganvília. Vou colocar ela no lugar da outra muda que eu havia plantado, né? E que deu problema. Vou utilizar aqui substrato orgânico e também palha de arroz com serragem, né? Essa palha de arroz já tinha um pouquinho de serragem misturada nela aqui, que eu havia misturado da última vez que eu fiz o replante. E aí vou misturar aqui com o substrato, porque eu não tenho esterco. O esterco que eu busquei acabou, gosto muito de utilizar esterco de gado, porém acabou e não tem como a gente ir buscar, porque agora tá chovendo bastante e aí já era, né? Tinha que ter buscado na época da seca, porque eu teria feito um estoque melhor aqui, né? Mas vamos utilizar aqui o que a gente tem. Então vou misturar aqui de uma forma bem homogênea e vou colocar aqui nos vasos. Para plantar não tem muito segredo, né? Só rasgar a embalagem mesmo. Não vou mexer no torrão, só das que for necessário, né? Mas essa daqui, o torrão bem pequenininho, então não tem necessidade. Vou só pegar e já plantar aqui, colocar o substrato, pressionar bem para poder a planta ficar firme. E aqui na escova de garrafa, como ela tá com essa raiz para fora, eu vou mostrar aqui para vocês. Ela tá com cochonilha, cochonilha de raiz, né? Isso aqui dá para combater com carrapaticida, mas essa parte da raiz que tava mamando, ó, eu vou cortar, porque isso aqui, ó, tá me parecendo nematóide, né? Então não vou plantar com essa parte, eu vou cortar aqui e vou deixar só as raízes aqui que estão no torrão. Essa parte aqui eu vou tirar, porque se for nematóide, isso aqui prejudica bastante a planta. Apesar dela estar bem bonita, né? Não é legal deixar com esses nematóides, não. Nematóide é um verme que fica na terra, né? E ele vai sugando ali os nutrientes da planta. Então, aqui, ó, a buganvília que eu plantei de estaquia, já tá bem enraizadinho. Eu tirei do copinho, né, e coloquei na embalagem plástica. Já desenvolveram bem aqui as raízes. Vou colocar essa para substituir a outra que eu havia plantado, né? Vou te mostrar a outra, né? E vou plantar essa daqui. Vou cultivar ela aqui no vaso. Aqui eu vou reaproveitar. Tinha umas mudas aqui que eu havia feito, umas estaquias, havia colocado aqui, né? Então tirei, já replantei elas, né? Vou colocar as mudas aqui, não, vou lavar o vaso, né? Porque de todo jeito eu vou colocar terra, né? A terra que tava aqui era só uma terra vermelha, sem problema nenhum, então não tem necessidade de eu lavar, não, né? Tem gente que não replanta se não lavar o vaso. Eu não me importo muito com isso, não. Eu planto, depois eu lavo o vaso por fora. Eles estão sujos de terra, né? E esses dois aqui, esses dois últimos, os 2 primeiros lá estão limpos, mas esses aqui estão sujos de terra, porque tava ali na terra mesmo. Olha só, a mudinha de dracena. Essa é a Dracena fragrans, né? Tá pouquinho a raiz, mas enraizou, já tá com um brotinho ali bonitinho, né? Ela enraizou aqui no vaso, né? Mas eu não vou deixar ela desenvolver aqui não, vou passar pro saquinho, né? E vou plantar aqui, né? A minha
quaresmeira no vaso. A quaresmeira tá com um torrão grande para o tamanho do meu vaso, então eu vou desmontar aqui um pouquinho a parte de baixo do torrão para poder acomodar ela melhor aqui no vaso, até porque a parte de cima tá um pouco de raízes à mostra, né? Então desfaz um pouquinho o torrão para poder o torrão ir mais para baixo e a gente poder colocar um pouco de substrato na parte de cima. Vou ali buscar a minha buganvília, olha só, ela murchou, né? Já tem uns dias que ela tá murcha assim, e olha aí o que que aconteceu. Arrebentou as raízes. Tava enraizada quando eu plantei aqui, mas ela entortou, né? E aí eu endireitei ela na bacia, mas mesmo assim ela não se recuperou. Então é porque quando ela entortou, ela arrebentou as raízes. Então eu vou substituir essa muda por outra, né? E bom, no caso eu já substituí, vou deixar lá no vaso, ao invés de deixar aqui na bacia, e vou montar o arranjo aqui na bacia com as mudinhas do alecrim, né? Ficou bem interessante, né? Porque o alecrim, a mudinha tá compridinha, né? Fica parecendo o pinheirinho cipreste, né? Fica bem interessante, fica parecendo um mini pinheirinho cipreste. Vou aproveitar, vou colocar um pouco de substrato aqui na bacia do mix, que era um mix 7 ervas, né? Mas aí a arruda morreu, o guiné tá só um galhinho ali, não sei se vai brotar, e também a pimenta, né? Também morreu. Eu comprei um pé de pimenta para colocar aqui, mas desisti de colocar. Vou plantar ele aqui nesse vaso, né? Depois eu vi que eu poderia ter plantado num vaso daqueles maiores lá, né? Porque lá no fundo tem outro aí. Só que quando eu pensei em plantar, já tinha terminado, acabado aqui com o substrato. Mas por enquanto vai ficar aqui, né? Esse vaso é pequeno, mas pé de pimenta também não dura muito tempo, né? Então tá ótimo assim. Eu vou aproveitar, vou plantar as mudinhas, mais algumas mudinhas. Olha só, esse aqui é lágrima de Cristo da flor branca. Olha só que bonitinho já. Tá até com florzinha já dando aqui, né? Os primeiros botões florais, né? Demorou para enraizar. Faz tempo que eu plantei ela, agora que começou, né, a enraizar algumas mudinhas. Aí eu vou utilizar aqui a terra vermelha que eu tirei do vaso, né? Misturar aqui o substrato, uma parte, né, do substrato, só para poder fazer render, né? Porque tem pouco, né? Pouquíssimo substrato. Eu tenho um pouco de serragem num saco, mas é só a serragem. Acho que eu vou, como eu tenho bastante mudas ainda para plantar, eu acho que eu vou misturar a serragem que eu tenho com terra vermelha e vou plantar o restante das mudas. Mas acho que eu vou comprar também mais um saco de palha de arroz para fazer a mistura e vou plantar, né? O esterco vai ficar sem. Eu poderia comprar, acho que R$10 um saco de esterco, 8 ou 10 reais. Até poderia comprar para poder terminar de fazer o plantio dessas mudinhas, mas eu vou ver, né? Vou plantar essas daqui com esse substrato. Essa aqui é uma muda da lamanda amarela, a lamanda que eu podei, né, recentemente. Plantei os galhos e essa muda aqui já está bem enraizada, já bem formadinha, tá bonitinha. As outras estão lá ainda enraizando, né? Algumas secaram, mas essa daqui já está bem desenvolvida. Ainda tem muita muda lá enraizando. Eu podei uma planta agora recente, a califa. Eu podei ela bastante. Plantei os galhos também, acho que vai enraizar tudo, né? Anteriormente eu havia podado um galho só e plantei, acho que consegui 4 mudas. Então é uma planta bem fácil aí de enraizar. E agora eu plantei bastante, então acho que logo vai estar enraizada. Então, para fazer esse plantio aqui, ó, é simples. Esses saquinhos eu comprei na Shopee. Comprei 500 embalagens, né? E essas mudas, quando eu podei as plantas, eu plantei no saquinho, aliás, no copinho descartável de 150 ml, 200 ml, não sei. Aí eu plantei bem umas 600 ou 700 estaquinhas. Eu comprei bastante copinho descartável e plantei as mudinhas. No copinho é bom porque pega pouquinha terra, né? Então só para enraizar é mais que suficiente. Então eu plantei e aí, agora que elas estão enraizando, eu estou passando, né, para
os saquinhos de muda, né? Esse é o outro vaso, né? Aí poderia ter plantado o pé de pimenta aqui, eu acho que ia ficar melhor, né? Mas como eu já plantei, e aí vou deixar ele lá, né? Naquele vaso, né? Porque só depois que já estava tudo plantado, que eu já tinha acabado ali com o substrato, é que eu vi, né? O vaso ficou lá sobrando e o pé de pimenta ficou num vaso muito pequeno. Mas tá bom, né? Ele, como eu falei, né, não dura muito, né? Pé de pimenta é uma planta que nasce, cresce, reproduz e morre em um intervalo de tempo aí bem curto, né? Então tá ótimo assim. Então, agora eu misturei, né, a terra que estava lá no vaso com o restante aqui do substrato. Então deu para plantar aí bastante mudinhas, né? Não deu para plantar todas. Essas daqui são só algumas que eu havia separado que já estão enraizadas, né, para poder plantar. Então lá ainda tem bastante mudas para fazer o plantio, então vou esperar, vou ver o que eu vou fazer, se eu vou misturar só a serragem ou se eu vou comprar também a palha de arroz e um saquinho de esterco para poder misturar tudo, para poder plantar. Mas por enquanto eu vou plantar essas daqui. Aí quando eu fiz o plantio das estaquinhas, eu plantei só com terra vermelha. Aí agora, para passar aqui para o saquinho, como as mudas já estão enraizadas, aí eu já estou utilizando, fazendo, né, um substrato, fazendo uma mistura aqui de matérias orgânicas para poder dar nutrientes, né? Para enraizar não é necessário preparar substrato, não é necessária adubação, até porque a planta é só o galho, né? Não tem raiz. Como ela absorve os nutrientes através da raiz e ela não tem raiz, não tem essa necessidade, né, de ficar acrescentando os nutrientes. A gente planta a estaquinha, você pode plantar na terra vermelha, pode plantar na areia também. E depois que já estiver enraizada, aí sim, você faz o replante da muda em um vaso ou no local definitivo, se você for plantar no chão. Aí sim você acrescenta, né, ali um substrato, uma matéria orgânica, adubação, esterco, enfim. Aí você acrescenta ali o substrato da sua preferência. Não existe o substrato. E qual que é o substrato melhor? Bom, o melhor vai depender muito de cada pessoa, né? De cada região, do clima de cada região, né? E também do tipo de planta, né? Algumas plantas preferem substratos mais porosos, outras plantas preferem substratos mais leves, né? Outras já vão preferir um substrato com um pouco mais, com uma mistura mais ali de areia para ficar um pouco mais drenante. Então depende muito da planta em si, né? Então esse aqui é um substrato orgânico, ele é bem fibroso, né? Tipo, ele tem bastante fibra de coco, né? Foi o mesmo que eu utilizei para plantar ali, para colocar, né, nas samambaias, né? Porque lá nas samambaias, como elas estão ali no lago, a gente rega e a água cai dentro do lago. Então eu não quis colocar esterco. Então eu comprei o substrato orgânico para colocar nas samambaias. Elas não estão bonitas, né? Porque como eu havia mostrado para vocês, a água do lago, como a gente coloca sal, as folhas das samambaias estão feias, né? Mas a gente está deixando a cascata, né, a cachoeira desligada, porque é a água da cachoeira que respinga nas folhas das samambaias. E aí elas brotaram, tá com bastante folhinha nova, né? Na parte onde estava feio, tá cheio de folhinha nova agora. Então, o que prova aí que realmente é a água da cascata que está deixando, né, as folhas das samambaias queimadas. Por conta mesmo ali do sal, apesar de ser uma quantidade pequena, né, de sal que a gente coloca, não é a ponto de deixar a água salgada, mas eu acho que seja isso que esteja prejudicando, ou é o sal, ou é simplesmente o fato da água cair na folha, né? Teve um período aí que estava bem quente, né? Antes de iniciar as chuvas, estava muito quente. Então, a água caindo na folha da planta com o calor também pode acontecer, né? De queimar. Então, assim, vamos ver, né? Vou deixar essas folhas das samambaias brotarem e depois eu vou ligar a cascata e vou ver, né? Se for o sal, a gente vai descobrir, né? Então, fiz aqui os plantios, vou organizar e mostro para vocês como é que ficou. Joguei água, lavei aqui a grama, coloquei ali as mudas que eu replantei agora, né? Mais algumas mudinhas aqui pra gente vender. Logo vão estar bem bonitinhas. Tem uns hibiscos aqui que já estão com botões florais. Tem bastante mudinha. Deu muito cróton, né? O cróton enraiza muito.
Aí as outras plantas eu coloquei aqui, ó. Lavei os vasos. Tinha 2 que estava bem sujo de terra, né? Então lavei e reguei as plantas. Eu vou acomodar elas ali num lugar. A buganvília que sentiu um pouquinho, né? Ter sido replantada, murchou um pouquinho, mas logo recupera. E aqui, né, o calistemo, as pontinhas estão murchas, mas já estava murcho, né? Como eu falei para vocês, ele estava mamando, então como a gente tirou, as raízes estavam ali grudadas na terra e ele sentiu um pouquinho. Mas espero que se recupere aí logo também, né? Diferente de uma planta que eu comprei uns meses atrás e ela sentiu bastante, já chegou aqui em casa murcha, até hoje ela não se recuperou, né? Murchou, caiu as folhas, eu podei, ela brotou, mas não está crescendo, não está desenvolvendo. Pelo menos essa aqui eu espero que se desenvolva. E eu vou deixar elas nos vasos, né? Eu já tive essas plantas, eu já tive a quaresmeira, já tive a pata de vaca, a buganvília também, plantadas em baldes, né? Baldes grandes. E depois eu dei bobeira, acabei plantando no chão, aí cresceu demais, eu tive que cortar, né? Então adquiri essas, né? A buganvília não, porque a buganvília foi eu que fiz a muda por estaca, né? Até a minha primeira muda de buganvília fui eu que fiz, então fiz mudas agora, plantei uma aqui, vou deixar no vaso. A pata de vaca que eu tinha anteriormente fui eu que fiz por semente. Plantei a sementinha, ela floresceu com 4 anos. E a buganvília, a quaresmeira era uma muda que eu havia comprado. Porém, eu errei em ter plantado no chão, né? Porque elas são árvores, elas crescem bastante, então eu tive que cortar. E agora comprei novamente e vou cultivar aqui em vaso. O vaso é pequeno, ela não vai desenvolver muito, mas é exatamente essa a intenção. Vou fazer replante todos os anos e aí quando eu for fazer replante nela, compartilho com vocês, para vocês verem aí como é que faz. Mas a intenção é cultivar como se fosse um bonsai, né? Vocês sabem que bonsai são árvores cultivadas em vasos bem pequenos ali para que elas pareçam árvores velhas, só que em tamanho miniatura, né? Então a intenção é que elas não é para fazer bonsai, mas é para fazer árvores pequenas, né? Pezinho de pimenta vai ficar aqui por enquanto, né? Não vou mudar, até porque a vida dele é curta, né? E o arranjinho ali do alecrim, achei que ficou super legal. Eu vou colocar ali na escada o alecrim, aliás, o pé de pimenta, o alecrim eu vou colocar ali na muretinha da garagem e os vasos eu vou colocar aqui, deixar aqui na frente por enquanto, porque depois eu vou levar eles lá para cima, pro terraço, eu vou cultivar eles lá. São plantas que precisam de sol pleno e lá no terraço é onde mais pega sol, eu vou cultivar eles lá. Não vou levar para lá agora porque a gente está em obra no apartamento, então eu vou esperar a gente concluir o que a gente precisa concluir lá, para depois eu levar essas árvores lá para cima e será lá que eu vou cultivar essas 4 árvores aqui. E vamos ver o desenvolvimento, né? A pata de vaca vai demorar um pouquinho para florescer, porque ela é uma muda aqui de semente. As mudas por estaquia, eu até fui no viveiro uns tempos atrás, tinha lá as mudas de pata de vaca por estaquia, já estava até com flor, só que era R$40. E essa aqui é uma mudinha de semente, vai demorar para florescer, foi R$8, então paciência, né? Vou esperar, né? Ela se desenvolver aí para poder florescer, no caso, deixar ela ficar velha, né? Porque crescer, desenvolver, ela não vai crescer muito por estar em vaso. Mas é exatamente essa aqui a nossa intenção. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero por você. Até lá! E se puder, dê um hypar pra gente.